Existe algo silencioso, porém perigoso, que acontece quando a reverência é substituída pela rotina. A fé continua existindo, mas perde profundidade. A linguagem espiritual permanece, mas o coração já não se curva como antes. Esse é o estado de muitos cristãos hoje. Eles creem, mas não tremem. Adoram, mas sem expectativa. Oram, mas sem consciência da presença santa de Deus. E o mais alarmante é que isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou tratar Deus com menos honra. Isso acontece aos poucos. Entre distrações, conforto e familiaridade excessiva. Falamos de Deus com naturalidade. Mas já não paramos diante dele em silêncio. Usamos seu nome com liberdade. Mas nem sempre com peso no coração. A palavra é clara quando diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso revela uma verdade que muitos ignoram. Intimidade com Deus não é automática, é uma resposta à busca. Deus não força relacionamento profundo. Ele se revela a quem o leva a sério. A profundidade da nossa caminhada com Ele não depende da vontade dele. Depende da nossa postura. Muitos acreditam que intimidade profunda é para poucos escolhidos. Pastores, líderes, pessoas mais espirituais. Mas isso não é bíblico. É comparação disfarçada de humildade. Há pessoas que caminham profundamente com Deus e nunca estarão em um palco. Nunca terão milhares de seguidores. Nunca serão reconhecidas publicamente. Mas vivem em comunhão real porque tomaram uma decisão simples. Deus não será tratado de forma comum em minha vida. O problema não é falta de informação. É falta de reverência. Não é ausência de fé. É ausência de temor. Quando Deus se torna pequeno na nossa visão, a obediência se torna negociável. A santidade parece exagero. E o compromisso vira opção. Mas quando Deus recupera seu lugar correto em nosso coração, algo muda dentro de nós. O pecado pesa mais. A presença se torna prioridade. E obedecer deixa de ser um fardo e passa a ser resposta de amor. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para fazer mais coisas, mas para voltar à postura correta diante dele. Escreva nos comentários glória a Deus se você entende que reverência precisa voltar ao centro da sua fé. Esse é o estado de muitos cristãos hoje. Eles creem, mas não tremem. Adoram, mas sem expectativa. Oram, mas sem consciência da presença santa de Deus. E o mais alarmante é que isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou tratar Deus com menos honra. Isso acontece aos poucos. Entre distrações, conforto e familiaridade excessiva. Falamos de Deus com naturalidade. Mas já não paramos diante dele em silêncio. Usamos seu nome com liberdade. Mas nem sempre com peso no coração. A palavra é clara quando diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso revela uma verdade que muitos ignoram. Intimidade com Deus não é automática, é uma resposta à busca. Deus não força relacionamento profundo. Ele se revela a quem o leva a sério. A profundidade da nossa caminhada com Ele não depende da vontade dele. Depende da nossa postura. Muitos acreditam que intimidade profunda é para poucos escolhidos. Pastores, líderes, pessoas mais espirituais. Mas isso não é bíblico. É comparação disfarçada de humildade. Há pessoas que caminham profundamente com Deus e nunca estarão em um palco. Nunca terão milhares de seguidores. Nunca serão reconhecidas publicamente. Mas vivem em comunhão real porque tomaram uma decisão simples. Deus não será tratado de forma comum em minha vida. O problema não é falta de informação. É falta de reverência. Não é ausência de fé. É ausência de temor. Quando Deus se torna pequeno na nossa visão, a obediência se torna negociável. A santidade parece exagero. E o compromisso vira opção. Mas quando Deus recupera seu lugar correto em nosso coração, algo muda dentro de nós. O pecado pesa mais. A presença se torna prioridade. E obedecer deixa de ser um fardo e passa a ser resposta de amor. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para fazer mais coisas, mas para voltar à postura correta diante dele.
Escreva nos comentários glória a Deus se você entende que reverência precisa voltar ao centro da sua fé. A Escritura deixa claro que Deus se aproxima de pessoas reverentes de uma forma diferente. Não é favoritismo. É resposta espiritual. A Bíblia diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Isso significa que há níveis de revelação que não são liberados para quem trata Deus com descuido. Há coisas que Deus só compartilha com quem o honra de verdade. Por isso, duas pessoas podem estar no mesmo culto, ouvir a mesma mensagem, cantar as mesmas músicas e sair completamente diferentes. Uma sai cheia de vida, a outra sai vazia. O Evangelho é o mesmo. A presença é a mesma. O que muda é a postura do coração. O cristianismo casual sempre pergunta: até onde eu posso ir sem desagradar a Deus? Mas o coração reverente pergunta algo totalmente diferente: como posso viver sem entristecer o Senhor? Veja Moisés. A Bíblia diz que Deus falava com ele como quem fala com um amigo. Mas toda vez que Moisés se aproximava da presença de Deus, havia reverência. Ele tirou as sandálias. Ele se curvou. Ele obedeceu sem negociar. Moisés não tinha medo de Deus. Ele tinha temor de viver longe dele. É por isso que a palavra diz: não tenham medo, para que o temor do Senhor esteja com vocês e os impeça de pecar. Medo afasta. Temor aproxima. O cristianismo casual evita o custo, evita a correção, evita a renúncia. Mas Jesus nunca prometeu conforto. Ele prometeu cruz. Seguir Jesus custa orgulho, custa controle, custa conveniência. E é exatamente aí que muitos desistem da profundidade. Mas onde há temor verdadeiro, há rendição. E onde há rendição, há intimidade. Jesus foi claro quando disse: vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Amizade com Deus não exige perfeição, mas exige obediência. A intimidade cresce no terreno da obediência. Não existe proximidade sem honra. Não existe amizade sem reverência. Talvez Deus esteja te chamando hoje para ajustar decisões, abandonar concessões, romper com hábitos que você normalizou, não por religiosidade, mas por amor e respeito a Ele. Se você sente que Deus está te chamando para uma fé mais profunda e obediente, escreva nos comentários: eu escolho reverência. A Bíblia nos mostra que a intimidade mais profunda com Deus sempre foi reservada àqueles que o levam a sério. Abraão é um exemplo claro disso. Deus não pediu algo simples. Pediu o que ele tinha de mais precioso. Abraão não obedeceu porque entendeu tudo. Ele obedeceu porque temia o Senhor. E foi nesse momento que Deus declarou: agora sei que você teme a Deus. Note algo importante. Deus não disse: agora sei que você me ama. Disse: agora sei que você me teme. O temor revelou o nível da entrega. E a entrega abriu um nível de revelação que poucos experimentaram. Isso nos ensina algo poderoso. Amor sem reverência produz familiaridade. Mas amor com temor produz transformação. A boa notícia é que, se ao ouvir tudo isso você percebe que se tornou casual, Deus não está te acusando. Ele está te chamando de volta. A palavra não diz: mude tudo primeiro. Ela diz: aproxime-se. Deus não se afastou. Não perdeu o interesse. Não diminuiu sua glória. Nós é que, muitas vezes, diminuímos Deus dentro do coração. Hoje, o convite não é para fazer mais coisas, mas para enxergar Deus como Ele realmente é. Não comum, não negociável, não conveniente, mas santo e digno de tudo. Quando Deus volta a ocupar o lugar correto, a fé deixa de ser rotina, a obediência deixa de ser peso, e a intimidade deixa de ser rara. Então, em silêncio, faça essa pergunta a si mesmo: tenho tratado Deus como familiar, ou como santo? Porque Deus deseja amizade com você, e a amizade verdadeira começa com honra. Se você decide, a partir de hoje, viver uma fé mais profunda, obediente e reverente, escreva nos comentários: Senhor, eu te levo a sério.